Senhoras e senhores, preparem-se, porque a notícia de hoje vai muito além de uma simples informação sobre redes sociais. Goiás News. Notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. O que temos aqui é um retrato fiel de como o cenário digital brasileiro está se transformando diante dos nossos olhos. E o nome que aparece com destaque neste enredo é o de uma jovem que já conquistou espaço entre as maiores influenciadoras do país, Eduarda Gutierrez. Aos 20 anos de idade, ela já é considerada um fenômeno digital, acumulando mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e atingindo marcas de engajamento que a colocam lado a lado com gigantes consagradas, como Virgínia Fonseca. Mas atenção, não se trata apenas de seguidores, mas de conexão, interação e impacto real. E é exatamente esse ponto que nos leva a entender por que Eduarda está entre os nomes mais falados de 2025. O levantamento que trouxe essa revelação foi realizado pela Zeng, uma das principais plataformas de análise digital do Brasil. A empresa monitorou o desempenho de mais de 2.700 influenciadores cadastrados, avaliando fatores como alcance, interações, volume de curtidas, comentários, compartilhamentos, story e, sobretudo, a capacidade de gerar conversas relevantes e criar vínculos com a audiência. E foi nesse relatório, que expôs os grandes destaques de 2025, que Eduarda surgiu como a segunda influenciadora mais engajada do país, ficando atrás apenas de Virgínia Fonseca, que segue consolidada como a número 1, com mais de 446 milhões de interações. Mas o que chama a atenção é que, mesmo com uma base de seguidores muito menor, Eduarda conseguiu atingir a marca de 209 milhões de engajamentos. Esse número impressionante mostra que a jovem influenciadora não tem apenas seguidores passivos, mas uma audiência fiel que interage ativamente com seu conteúdo, tornando-a uma das maiores vozes digitais do momento. Se compararmos de forma proporcional, o desempenho de Eduarda é ainda mais surpreendente, porque enquanto Virgínia possui mais de 52 milhões de fãs, Eduarda, com pouco mais de 7 milhões, já alcança uma taxa de engajamento que rivaliza diretamente com a maior influenciadora do Brasil. Isso significa que, a cada post, a cada vídeo, a cada história compartilhada, Eduarda mobiliza uma comunidade ativa que não apenas consome, mas participa intensamente do que ela produz. E para entender como essa jovem chegou a esse patamar, precisamos voltar um pouco na sua trajetória. Eduarda Gutierrez começou sua jornada digital compartilhando conteúdo sobre moda, estilo de vida e maternidade. E foi justamente a maternidade que se tornou um dos pontos centrais da sua narrativa. Mãe de Maitê, fruto do relacionamento com o cantor Anderson Knife, Eduarda não teve medo de mostrar sua rotina como mãe jovem, com todas as dificuldades e alegrias que esse papel traz. Ao invés de esconder os desafios, ela decidiu dividi-los com seus seguidores, criando um espaço de identificação para milhares de mulheres que vivem a mesma realidade. Foi essa postura verdadeira, sem filtros exagerados, que fez com que suas redes sociais se transformassem em uma comunidade viva, onde cada seguidora se sente parte da história. Além da maternidade, outro fator determinante para sua ascensão foi a capacidade de se reinventar. Eduarda entendeu cedo que o público digital busca não apenas acompanhar uma rotina, mas ver evolução, transformação e autenticidade. Foi então que ela assumiu de forma aberta e bem-humorada os procedimentos estéticos que realizou, como a lipoaspiração e a colocação de próteses de silicone. Ao invés de tentar esconder ou fingir naturalidade, ela brincou com o assunto, chamando a nova fase de Eduarda 2.0. Esse reposicionamento não apenas aumentou sua visibilidade, como também gerou ainda mais identificação com um público que cada vez mais valoriza influenciadores que não têm medo de mostrar suas mudanças e sua busca por autoestima. Agora, ouvintes do Goiás News Notícias, vamos refletir sobre o impacto desses números e dessa trajetória. O sucesso de Eduarda não pode ser visto apenas como uma vitória individual. Ele representa uma transformação no cenário das redes sociais brasileiras. O público está cada vez mais atento à verdade por trás dos conteúdos, e quem se mostra de forma transparente conquista algo muito mais valioso do que seguidores. Conquista credibilidade. E nesse ponto,
Eduarda é hoje um dos maiores exemplos. Mas a grande pergunta que paira no ar é: será que Eduarda Gutierrez pode ultrapassar Virgínia Fonseca no futuro? Hoje, os números ainda mostram uma distância considerável, já que Virgínia tem mais do que o dobro de interações. No entanto, quando observamos a força proporcional do engajamento de Eduarda, percebemos que ela pode sim estar pavimentando um caminho que a levará cada vez mais perto do trono digital. Se mantiver esse ritmo de crescimento, é possível que, em alguns anos, vejamos uma disputa direta entre essas duas gigantes, algo que transformaria completamente o cenário de influência no Brasil. E o mais interessante é perceber que essa ascensão acontece em um ambiente extremamente competitivo. Estamos falando de um mercado que movimenta milhões de reais em publicidade, onde milhares de criadores de conteúdo disputam a atenção do público todos os dias. Nesse mar de vozes, se destacar não é fácil. Mas Eduarda conseguiu. Conseguiu porque não se limita a entregar estética, mas entrega também histórias, identificação e proximidade. Ela é vista não apenas como uma influenciadora, mas como uma jovem comum que compartilha suas vitórias e suas dificuldades, criando uma relação quase íntima com sua comunidade. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Outro ponto que merece destaque é como a presença de Eduarda no ranking da Zeng coloca em xeque o modelo tradicional de influência. Por muito tempo, o mercado publicitário se apoiou apenas no número de seguidores como métrica principal. Mas hoje, mais do que nunca, está claro que o que realmente importa é o engajamento. E se olharmos por esse prisma, Eduarda já é uma das maiores potências do país, porque conseguiu transformar seus 7 milhões de seguidores em uma base altamente ativa e participativa. Para as marcas, isso significa um ativo valioso. Não basta falar para milhões de pessoas se apenas uma pequena fração realmente ouve. O poder de Eduarda está justamente em ter seguidores que não apenas acompanham, mas interagem, comentam, compartilham e se engajam com cada conteúdo. Isso, no universo digital, é ouro puro. E aqui vai mais uma reflexão importante. Eduarda ainda está no início da sua carreira. Aos 20 anos, ela já conquistou números que muitos influenciadores veteranos sonham alcançar. O que acontecerá quando ela amadurecer ainda mais sua estratégia, ampliar sua presença em outras plataformas e expandir seu conteúdo? O futuro aponta para um crescimento ainda mais explosivo, e quem acompanha sua trajetória hoje pode estar presenciando o nascimento de uma nova líder absoluta das redes sociais brasileiras. Portanto, ouvintes do Goiás News Notícias, fiquem atentos, porque o nome de Eduarda Gutierrez não vai desaparecer das manchetes tão cedo. Cada passo que ela dá parece calculado para ampliar seu alcance, reforçar sua conexão com o público e consolidar sua posição entre as maiores influenciadoras do país. E se hoje ela já está na 2ª posição, quem garante que amanhã ela não assumirá o trono? O recado final é claro: estamos diante de um fenômeno digital em ascensão. E como todo fenômeno, sua trajetória não apenas inspira, mas também transforma a forma como entendemos o poder das redes sociais no Brasil. Senhoras e senhores do Goiás News Notícias, segurem firme, porque o que vamos revelar agora não é apenas uma reportagem sobre redes sociais, mas uma verdadeira imersão no mundo da influência digital, onde números se transformam em poder, curtidas viram moeda de prestígio e cada interação define o futuro de quem ocupa o trono da atenção. No centro desse furacão está um nome que até pouco tempo atrás não figurava entre os grandes colossos da internet, mas que em 2025 já se consolidou como um fenômeno digno de estar lado a lado com os maiores: Eduarda Gutierrez. Uma jovem de apenas 20 anos, mãe, influenciadora e símbolo de uma geração que valoriza a autenticidade, a coragem e a proximidade. E é aqui que entra o ponto mais impressionante. Em meio a um universo de mais de 2.700 influenciadores analisados pela plataforma Zeng, especializada em rastrear tendências, monitorar marcas e medir engajamento digital,
Apenas 2 nomes apareceram como líderes incontestáveis. Virgínia Fonseca em primeiro lugar, com 446 milhões de interações, e logo atrás, surpreendendo o mercado e até mesmo outros gigantes da internet, Eduarda Gutierrez, com a marca extraordinária de 209 milhões de engajamentos reais. Estamos falando de curtidas, comentários, compartilhamentos e conversas geradas de forma orgânica, que comprovam a força dessa jovem dentro das redes. Mas aqui está o detalhe que merece toda a nossa atenção. Virgínia Fonseca tem mais de 52 milhões de seguidores, enquanto Eduarda conta com pouco mais de 7 milhões. Mesmo assim, ela conquistou a segunda colocação no ranking, mostrando que não importa apenas quantos seguem, mas quantos de fato se engajam. Proporcionalmente, o índice de interação de Eduarda é altíssimo, e isso assusta concorrentes, surpreende especialistas e chama a atenção de marcas que entendem que, no fim das contas, é o engajamento real que transforma seguidores em poder de influência. E como isso aconteceu? Para entender essa ascensão meteórica, é preciso olhar além dos números. Eduarda construiu sua trajetória sobre 3 pilares fundamentais: autenticidade, maternidade e reinvenção. A autenticidade é sua marca registrada. Ao contrário de muitos influenciadores que constroem personagens inalcançáveis, ela escolheu mostrar a vida como ela é, com altos e baixos, conquistas e desafios. O público vê nela não uma estrela distante, mas uma jovem que enfrenta problemas reais e compartilha suas soluções de maneira natural. Esse tipo de postura gera identificação, e identificação gera fidelidade. O segundo pilar é a maternidade. Eduarda é mãe de Maitê, filha fruto do relacionamento com o cantor Anderson Neif. Ao assumir publicamente essa maternidade precoce, ela abriu espaço para um diálogo profundo com milhares de mulheres que vivem a mesma realidade. Mostrando desde os desafios até as alegrias, Eduarda conseguiu transformar o que poderia ser um obstáculo em uma ponte poderosa de conexão com seu público. E essa ponte se tornou um dos principais motivos pelos quais tantas pessoas a seguem com tanta proximidade. O terceiro pilar é a reinvenção. Recentemente, Eduarda iniciou sua fase chamada Eduarda 2.0, após realizar procedimentos estéticos como lipoaspiração e colocação de próteses de silicone. Mas o que poderia ser apenas uma mudança estética, ela transformou em conteúdo, em narrativa, em humor. Ao falar abertamente sobre sua transformação, sem medo de críticas, ela se conectou ainda mais com uma geração que busca autoestima e que não teme mudanças. Essa coragem de se reinventar diante de milhões de olhares só reforçou sua imagem como uma influenciadora transparente e ousada. E é por isso que a presença de Eduarda no ranking da Zeng é tão significativa. Não é apenas sobre estar em segundo lugar. É sobre mostrar que o público de hoje quer mais do que fotos bem produzidas. Quer histórias, quer representatividade, quer sentir-se parte de uma comunidade. Eduarda oferece exatamente isso. Seus seguidores não são apenas números, mas uma legião de pessoas que interagem ativamente, tornando-a uma das vozes mais poderosas do Brasil digital. Agora, a grande questão que não podemos deixar de levantar: será que Eduarda Gutierrez tem potencial para ultrapassar Virgínia Fonseca e assumir o trono absoluto das redes sociais brasileiras? Hoje, a diferença de números ainda é considerável. Virgínia segue disparada na frente com mais de 446 milhões de interações. Mas o ritmo de crescimento de Eduarda, aliado ao engajamento proporcional que ela já demonstra, deixa uma dúvida no ar. Será que estamos presenciando a ascensão da futura rainha da internet? O mercado publicitário já observa atentamente. Marcas querem associar-se a quem gera conversa de verdade, e não apenas a quem ostenta seguidores. E se tem uma coisa que Eduarda entrega, é exatamente isso: engajamento orgânico, conversas genuínas e impacto real. Isso a torna uma das influenciadoras mais valiosas do momento, mesmo ainda estando em fase inicial de carreira. E não podemos esquecer, ela tem apenas 20 anos. Se em tão pouco tempo já alcançou esse patamar, o que esperar da próxima década? O que acontecerá quando sua base de seguidores dobrar ou triplicar? O que veremos quando ela expandir sua presença para outras plataformas? Quando diversificar seus conteúdos e ampliar suas parcerias? O horizonte é vasto,
E tudo indica que essa jovem ainda vai surpreender muito mais. Por isso, ouvintes do Goiás News Notícias, fiquem atentos. Eduarda Gutierrez é hoje não apenas um nome em ascensão, mas um símbolo da transformação digital que estamos vivendo. Ela mostra que o futuro da influência não está nos números frios, mas na capacidade de gerar conexão real com as pessoas. E isso é algo que nenhuma estatística pode substituir. E aqui vai a pergunta que deixamos para vocês refletirem. Estamos diante de uma nova era da influência digital no Brasil, liderada por jovens como Eduarda, que transformam vulnerabilidades em força e autenticidade em poder? Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima.